dia a vocês que estão em casa nos assistindo. Estamos aqui com mais esse encontro, esse bate-papo com os pré-candidatos a prefeito da cidade do Guarujá. Estamos recebendo aqui nosso último pré-candidato, 14º convidado, e eu quero agradecer muito a presença dele, meu amigo Adilson de Jesus. Seja muito bem-vindo. Tá? Eu já aproveito aqui para cumprimentar meus colegas de bancada, quem está aqui, esses quase 2 meses, né, pastor? Meu Deus, quase 2 meses. Quase 2 meses estamos aqui entrando na casa de vocês, fazendo essa reunião. Aqui o pastor Ricardo Madureira, nosso presidente eleito da SEMAG, mas está afastado, licenciado por questões eleitorais, né, pastor? Isso aí. Márcio Luz, presidente da Sociedade Amigos do Pai Cará, quero agradecer muito, você mais uma vez aqui, né, Márcio? Muito obrigado pela presença, juntamente com o Barba, presidente da Sociedade da Vila Zilda, né? Associação de Moradores da Vila Zilda. Lá não é Sociedade Amigos não, né, Barba? É Sociedade Amigos? Sorevis. Errei achando que estava acertando, mas acertei errando. Mas vamos gente, muito obrigado por mais essa audiência que você está nos dando. E eu passo aqui a palavra ao nosso 14º candidato, engenheiro Adilson de Jesus, ex-secretário de Obras. Eu acho que foi um dos secretários mais longevos aqui da cidade, né? Há 12 anos, né, Adilson? 12 anos. 12 anos. E você está com a palavra para você se apresentar para quem está em casa nos assistindo. Maravilha. Bom, primeiro, boa noite, Barba, Márcio, pastor Ricardo, aproveitando aqui, feliz aniversário, né? Obrigado, comemorando aniversário hoje. Rubens e o pessoal da ISTV, o Cláudio. Essa oportunidade, a gente viu o trabalho de vocês. Parabéns, é gratificante. Eu me sinto honrado por poder estar aqui com vocês, a gente bater um papo, falar um pouquinho de tudo aí. Isso daí, Adilson. E sim, se você puder, eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória, dos caminhos que te levaram até esse momento aqui, da sua pré-candidatura, como que foi essa sua trajetória política aqui na cidade do Guarujá. Bom, se você me permite, eu vou falar um pouco do Adilson, né? Isso, por favor. Sou natural de Jundiaí, cheguei no Guarujá em 85, vim para o Guarujá para fazer um loteamento, construção civil. Fiquei aqui no Guarujá, vim com filhos de 2 e 4 anos, então minha vida toda foi construída aqui no Guarujá. A cidade do Guarujá me recebeu muito bem, como sempre, até hoje, e foi consolidando essa paixão pela cidade, as obras, né? Em 91 criei uma construtora, né? Hoje a construtora está sendo gerida pelo meu filho mais velho, o Rodrigo, e foi assim, foi uma trajetória de sucesso, né? Tivemos grandes obras aqui na cidade, obras fora também, a construtora foi criada aqui nesse prédio, por sinal, e a gente acabou desenvolvendo um bom trabalho na cidade. E acho que esse currículo, essa condição que eu me encontrava, foi que gerou o convite em 2013 para começar a participar da vida pública. Uma vida essa que eu não tinha nenhuma experiência, apesar de ser empresário, ter construtora, também o fato de ter a construtora, fazer as casas, não tinha uma ligação junto à prefeitura, porque hoje eu cuido desse departamento, né? Cuidava, agora estou uns dias já ausente. E aí você vai se aproximando da cidade, vai se aproximando dos problemas, vai convivendo com tudo isso. E em 2013 eu fui convidado justamente por causa do currículo de ser engenheiro civil. Eu sou técnico formado em agrimensura, vim para cá, fiz faculdade aqui em Santa Cecília, em Santos, me formei em engenheiro civil. E aí vocês vão lembrar que em 2013 a gente tinha um grande congestionamento para entrar na cidade do Guarujá. E já tinha um projeto, já tinha a vontade da gente trabalhar com a questão do aeroporto. E foi isso que me credenciou a ser convidado na prefeitura para começar uma vida pública. E a partir daí a gente foi trabalhando, acumulei 3 secretarias no outro governo, fiquei com desenvolvimento econômico portuário, foi a secretaria que me recebeu, depois assumi a secretaria de zeladoria, a CEURB, e a terceira, a secretaria de obras. Então termino o governo com 3 secretarias, trabalhando muito, e tive agora o privilégio de ser convidado novamente para fazer aí, completar quase 8 anos como secretário de Infraestrutura e Obras da cidade. Foi uma carreira assim boa, um sucesso, né? Tem algumas obras também pela construtora no Guarujá, os terminais aqui o terminal da Balsa, tanto aqui do Ferryboat quanto do Vicente Carvalho, foi feito pela construtora, projeto e execução.
Nas casas, que a empresa é uma construtora de alto padrão, então nós temos mais de 600 obras executadas, toda aqui no litoral e a Grande São Paulo também. E a vida toda foi cuidar de construção civil. Sou filho de pedreiro, comecei na construção civil com 10 anos, ia lá esquentar a marmita do meu pai, brincar num monte de areia, peneirar a areia, e a partir daí ficou a vocação. Estou na construção civil até hoje, não me vejo tendo outra atividade, e ela me deu essa bagagem toda para a gente entrar no poder público e também trabalhar muito. Quer dizer, todos vocês acompanham de perto, né? O Guarujá se tornou um grande canteiro de obras importantes, obras que vão ficar na nossa cidade. E isso gera um orgulho, né? Gera um orgulho e um prazer, e a gente poder também contribuir muito mais para a cidade, né? É isso aí, muito bem. Eu não sabia que você tinha tido, seu pai era pedreiro e você teve já esse contato na infância. Bacana, bem bacana essa história. Vou passar a palavra aqui para o nosso Márcio Luz, sempre dá início à análise política aqui da cidade. Eu pensei que você ia falar, vou passar a palavra para o pedreiro aqui. Não, porque eu trabalho com construção civil, eu sou pedreiro de profissão, eu fico feliz de estar aqui com alguém que é de obras, né, e é alguém que a gente já conhece já há um bom tempo. Eu conheci o Adilson quando ele estava, acho que na CEURB, né? Você era de secretário no governo da Antonieta. E eu era da CEMAG. O Rony do Grêmio, aliás, mandar um abraço para o Rony do Grêmio, que era o presidente lá da Vila Áurea. E tava uma guerra lá na Vila Áurea, porque faltava manutenção lá, o bairro estava meio abandonado, os moradores todos incomodados, e eu não conhecia o Adilson. Aí falou, tem que ir lá falar com o cara da CEURB e tal. Aí fomos em comissão. E ele tinha uma assessoria que às vezes blindava lá, não queria deixar a gente falar com ele, mas ele recebeu a nossa comissão e aí foi conversado que precisava de um mutirão, porque os problemas eram enormes. Tinha lixo atrás do Diniz Martins, tinha os canais cheios assoreados. Tava cheio de lixo, cheio de coisa e tal, as ruas cheias de mato e tal, o lixo para todo lado. E o Adilson prontamente nos atendeu, né, mandou uma equipe grande para pintar tudo, para cortar, roçar o mato todo, tirar o entulho, abriram lá o canal. Foi uma loucura. Rapidamente se resolveu todos os problemas da Vila Áurea. E a gente estava naquela época acostumado a brigar com o governo, a bater. A gente passou os 8 anos na Antonieta, tudo que a gente podia fazer, porque ela brigava muito com a gente. O Rubens, inclusive, participou do governo dela e sempre foi nosso amigo, a gente sempre participou junto do movimento. E a gente estava acostumado. E nessa área a gente falou, não dá para brigar nessa área não. A gente pode até reclamar, mas não dá para brigar não, porque o cara é gente boa. Então não dá para bater no cara desse, dá para brigar com o Adilson de Jesus, porque ele é o cara, na minha opinião, daquele governo e desse governo, um dos caras mais gente boa que a gente pôde dialogar no governo. Então, agradecer a tua presença, o Adilson, aqui. Você é o nosso último convidado, né? Você vai estar fazendo o fechamento aqui dessa nossa ciclo de reuniões, porque isso aqui é uma reunião. Não é um programa de entrevista, nós não somos jornalistas, a gente sempre explica isso para as pessoas. E você está tendo a oportunidade de entrar dentro da casa das pessoas, para que as pessoas possam te conhecer. E para nós é uma honra estar te apresentando nesse processo. Tá? Então seja bem-vindo aqui com a gente. Obrigado. E eu queria que você falasse dessa tua experiência na CEURB, nessa questão da zeladoria, que sempre é um calcanhar para qualquer administração, né? A limpeza urbana, essa coisa da zeladoria da cidade. Se você puder falar um pouco dessa tua experiência lá. Falar de pedreiro, eu me identifico como pedreiro, né? Porque foi assim mesmo que começou. Comecei, como eu falei, a gente pequeno, né? A gente começa aprendendo, mas já aprendi a dirigir muito cedo, já comecei a cuidar das obras junto com meu pai. Chegou uma hora que eu estava mesmo na colher, na enxada. Pô, legal. E tenho o maior orgulho de falar que eu sei assentar tijolo, sei bater uma massa, sei peneirar. Tudo no plumo, no esquadro, no nível. No esquadro, na linha. Não permito uma parede torta. O pessoal fala, não, mas não se preocupa que nós vamos rebocar. Não. Acerta no reboco. Eu estou vendo ela desse jeito. Então isso, eu tenho orgulho mesmo da construção civil, até porque o meu desafio é sempre fazer o melhor. E os clientes são exigentes. Então não dá para você fazer mais ou menos. E eu coloco isso em tudo. Você falar de CEURB foi um desafio. Naquele momento, você tem razão, a gente estava
uma situação bem crítica, acho que foi um dos motivos do qual eu fui convidado. E eu tive uma passagem muito interessante na CEURB, logo de início. Eu já recebi o carro-chefe com uma semana que eu assumi a CEURB, tenho certeza que o Barba vai lembrar disso. Nós entramos na CEURB, surgiu uma greve de lixo. Verdade. Eu saio da minha casa sábado de manhã, porque eu sempre saio sábado de manhã, vou fazer as minhas coisas, faço as duas coisas junto, tanto da construtora quanto do poder público. E passei pelo Astúrias e vi o lixo noturno nas Astúrias. Aí achei estranho, você está dirigindo, daqui a pouco você vê, você quer olhar de novo, né? Aí eu entrei pela Pitangueiras para entender o que estava acontecendo, e realmente estava no lixo. Liguei para os responsáveis, o que está acontecendo, né? A cidade está com lixo? Então, acabamos de ser informados de que a empresa entrou em greve. Não é possível, né? E tinha um feriado, né? Era um ponto facultativo ali. Aí eu falei, então peraí, então vamos todo mundo para a CEURB, que é lá na fábrica, né? Eu falei, vamos para lá que a gente vai conversar. Aí sentamos lá, chamamos, mas era sábado, né? Todo mundo estava na tua casa. Aí o pessoal foi lá, isso eu estou te contando, porque quem participou sabe que eu estou falando exatamente o que aconteceu. Reuni todo mundo e falou, nós vamos ter que pegar o lixo. Nós vamos pegar lixo. Não importa, nós vamos recolher lixo na cidade. Até entender o que está acontecendo. Hoje é sábado, fim de semana, tem um feriado aí na segunda. Só que eu falei, vocês ficam aqui que eu vou lá no transbordo. Se o transbordo estivesse cheio, eu não tinha onde cortar o lixo, né? Aí fui para o transbordo, lá no Morrinhos 4, cheguei lá, olhei e estava vazio o transbordo. Voltei, no que eu voltei não tinha mais ninguém na CEURB. Aí eu falei assim, só sobrou o meu adjunto lá, nosso querido Marcos Cruz. Marcos Cruz. Aí eu falei, cara, cadê o povo? Um tinha feira, outro tinha compromisso. Eu falei, não, liga para essa turma, manda voltar todo mundo. E voltaram. Eu peguei no Guaiúba, eram umas 9h30, 10 da manhã. Eu sei que eu fui bater no Tortuga às 11 horas da noite naquele dia, só catando lixo. Só que aí eu estava com um caminhão basculante, né? Reto escavadeira, caminhão basculante, a gente entrando na praia e a tribuna já acompanhando a gente, já querendo filmar e a gente pegando lixo. Domingo de manhã de novo. Eu sei que a gente bateu a semana inteira. Eu ligava para os hotéis, para os restaurantes, ninguém põe lixo na rua, a gente manda um caminhão pegar. Aí peguei viatura do Forte, da base aérea, e ficamos recolhendo lixo a semana inteira. Mas não deixamos o caos. Aí conseguimos ajustar com a empresa voltou, mas a gente também não tinha mais braço. Foi uma semana, de sexta a sexta, né? E esse desafio, né? O tapa-buraco, o mato, era assim, a CEURB ela é extremamente importante, ela é essencial. Eu não diria a mais essencial da cidade, né? Porque em termos de infraestrutura, o mato cresce a cada 3 meses. O buraco começa a chover, a gente tem o nosso asfalto, é um asfalto muito antigo. O nosso solo é crítico, então é incansável, né? E você tem a cidade inteira. Então você terminou de cortar o leste, o oeste está tudo cheio de mato de novo. Então, assim, trabalhar na CEURB foi muito bacana, foi muito importante. Acho que eu tenho essa vontade de fazer e fizemos muitas coisas por causa de um dos carros-chefe foi a CEURB. É um grande desafio. Cuidar da cidade na parte de zeladoria, limpeza, lixo, isso não é para poucos. Viu? E às vezes é enxugar gelo, né, Adilson? Porque a gente sabe que tem contrato com a empresa faz o recolhimento, mas muitas vezes o morador também não colabora. A prefeitura retira. Eu moro nas proximidades da Avenida Guarujá, né? Então, vira e mexe, vai lá, a prefeitura retira o lixo e tal, mas no dia seguinte está lá tudo de novo, tal. Aí semana seguinte, e parece que é enxugar gelo, não tem jeito. A gente até sugeriu para o secretário Alex que ele pegasse pneus, né? E caso você venha a ser eleito prefeito da cidade, é uma sugestão, pegar pneus, pintar os pneus velhos, que aí você já ajuda na questão do meio ambiente, pinta ele, coloca uma planta lá na esquina onde tem esses pontos viciados, né, de lixo. E aí coloca ali, aí as pessoas já se inibem de jogar entulho, jogar lixo, jogar treco. E um programa de recolhimento mais presente na casa das pessoas. Aí eu acho que a gente consegue diminuir um pouco a feiura, principalmente do meu bairro, Vicente de Carvalho, que ali é muito lixo, muito entulho. Tem pontos que a gente manda limpar, não dá tempo de você tirar a foto da área limpa. Você limpa. Perdão te cortar, Jesus, eu moro ali no Jardim Santense, então tem aquela parte ali das torres, né?
e teve um dia que o pessoal sempre está ali limpando, tirando, né, o lixo, e naquela época acho que não tinha caçamba ainda. O caminhão estava acabando de sair, tava o pessoal entrando dentro do caminhão e veio o cara para jogar o lixo com um carrinho. Assim, eu fico pensando, por que ele pelo menos não chamou o caminhão e falou, olha, dá para levar mais esse? Mas não, parece que estava ainda esperando eles terminarem, e aí vai ao encontro do que vocês estão dizendo aí. E muito bem que, né, nesse episódio que você nos relata disso, você era um secretário presente, você estava atento a isso, e se fosse aquele secretário que fim de semana desliga o telefone e vai viajar, teria dado um grande problema, né? Não, e assim, essa tarefa foi uma surpresa para todos, né? Ninguém imaginava que isso poderia acontecer. E não teria como isso acontecer se eu não estivesse junto às 24 horas. Então, quando você cria um grupo, e o que ficou assim, o que foi marcante foi que o primeiro dia foi surpresa. O segundo dia, de novo, o terceiro dia virou desafio para todos. Porque eu imaginei, né? O pessoal vai começar a recuar agora, né? Mas aí não, aí a coisa pegou num ponto de honra, assim, com todo mundo envolvido, que deu certo. A gente conseguiu fazer isso. Também foi muito importante quando eu assumi por causa do congestionamento, né? Esse agendamento único que hoje existe, que é o agendamento feito para que os caminhões venham do Planalto para cá, fui eu que criei. Porque não tinha como. Depois que descer a serra, você sabe que está aqui, não tem saída. E não tinha, era aquela confusão, aquelas filas de caminhões, tanto no acostamento como na primeira pista, né? E a gente conversando com as autoridades, com todas as pessoas envolvidas, e tivemos que pegar e ir para o governador, sentar com o governador e falar, você tem que segurar aqui em São Paulo, porque aqui você tem espaço físico. Depois que descer a serra, não temos mais espaço. Já era. E foi muito bacana, levou 1 ano para que isso começasse a ter resultado. Os pátios, aí começamos também a exigir que os terminais também tivessem uma condição de ter um estacionamento para armazenar os caminhões. E isso melhorou muito. E aí o primeiro projeto importantíssimo foi o viaduto da linha férrea. A gente tinha aí um período de 24 horas, você ficava 4, 5 horas a Rua do Adubo parada, enquanto os trens passavam e manobravam. Também foi um pleito junto à autoridade portuária, hoje a autoridade portuária, naquela época era a Codesp. E a primeira obra que foi feita importante foi esse viaduto da linha férrea, que a gente acompanhou passo a passo. Aí desagregou o caminhão do trem. E agora nós estamos trabalhando forte na segunda etapa também, para que ela interligue a Cônego, para desagregar 100%. Então, assim, são os desafios com resultados positivos, e isso só motiva mais, né? Só vai dando cada vez mais vontade. Passa a palavra para o Barba. Ô, Rubens, só para a gente encerrar sobre a CEURB, eu queria parabenizar o Alex, porque eu cheguei a trabalhar na CEURB um tempo, e o secretário, quem está lá é o Alex, né? O Alex Sim. Monteiro, e ele mudou a cara da CEURB. Como você disse, a CEURB é um instrumento muito importante para a nossa cidade. Qualquer um dos que se candidatarem a prefeito tem que olhar para aquele instrumento, para aquele equipamento, que ele é extremamente importante para auxiliar em toda a cidade. Entendi. E o Alex fez uma mudança terrível lá na CEURB. A CEURB hoje é outra cara. Você entrava na CEURB antigamente, era um monte de lixo, era um monte de bagunça, era um monte de coisa na CEURB. Hoje você vai lá, pintadinho, asfalto, tudo arrumadinho. É outra cara a CEURB hoje. Então, tá de parabéns por ter feito toda essa melhoria lá naquele equipamento que é nosso, né? Que é da cidade. Você colocou muito bem. Tá de parabéns mesmo. E, assim, se a gente tem uma secretaria que cuida da cidade, ela tem que começar por ela também. Né? Então, fica aqui também registrado parabéns, porque hoje a CEURB está bem organizada, tá gostoso. E é o habitat dos funcionários, então, tem que se sentir bem lá. Né? Verdade. Passar a palavra para o nosso companheiro Barba. Bom dia a todos que nos assistem, parabenizar aqui o nosso presidente pelo mais uma data aí de aniversário, né? O companheiro Rubens, o nosso pré-candidato Adilson de Jesus, Márcio do Paicará. Presidente, eu ia aproveitar esse momento aqui para... fui chamado para conversar com alguns moradores lá do Morro do Engenho, fazia parte da diretoria tempos atrás, que a gente aqui no programa falando de subvenção, né? Que hoje é Lembro. de subvenção, a gente comentou que a única entidade que pôde ter essa subvenção foi a Associação do Morro do Engenho.
né, com a participação do Marcelo Mariano. E eles me chamaram e falaram que não, que naquela ocasião eles estavam apoiando o vereador José Nilton, popular doidão, na qual eu queria mandar um abraço para os 2 filhos dele, o Anderson e o irmão dele. E aí eles estavam me falando sobre isso, Márcio, né, que foi um comentário que a gente fez, Sim. que foi através do Marcelo Mariano, e eles fizeram questão que a gente colocasse aqui no programa que não foi nada disso, né, que não teve ali em momento nenhum a participação do Marcelo Mariano, né, e sim naquele momento eles estavam, todos eles alinhados com o vereador José Nilton, popular doidão. Que inclusive hoje eles não fazem parte mais da Associação do Morro do Engenho, mas o Marcos, hoje ele é diretor do Vila Edna. Eu quero mandar um abraço, secretário, para toda a diretoria do Vila Edna, o presidente Edinho, e em nome do Marcão aí, toda a diretoria do Vila Edna. E o Marcos, o outro Marcos também, que são os 2 amigos, ele hoje criou a Bisa, que é uma entidade, né? Mas hoje ele está fazendo parte do Etanol, que trabalha aí no Carnaval, a banda Etanol, o Julinho também. Todos esses aí, secretário, já passou pela SEMAG, Sim. companheiros nossos, legal, né? sim. Que hoje milita, um na área do Carnaval, outro milita na área do esporte, mas em breve aí também, quem sabe, estará fazendo uma visita para eles lá. Então, um abraço aí, né? E estamos juntos aí nessa caminhada aí. Um abraço para todo mundo do Morro do Engenho. E a quermesse nos próximos dias começa lá. Voltando aqui ao secretário, me fez lembrar algumas coisas aqui que eu nunca, meu pai também é pedreiro, mas eu nunca gostei de trabalhar nesse negócio. Porque ele mandou na época eu queimar um cal virgem lá, e quando eu joguei água lá que esquentou pra caramba, eu queimei os pés que eu tava dentro e joguei água. Então não tenho boa lembrança dessa parte da vida de pedreiro, mas admiro muito e faço algumas coisinhas também. Agora, em relação ao que o Márcio estava falando aqui, secretário, a gente sabe parabenizar a sua pessoa, porque a gente sabe que o prefeito tinha inúmeras pessoas pleiteando ser o candidato do governo, e hoje o candidato do governo, né, é o Adilson de Jesus. E eu queria, secretário, ter a seguinte informação: a sua pasta, ela trata justamente desses empreendimentos, né, dessa parte de construção e tal. Eu queria saber como é que está isso em relação ao Guarujá. Tem muita procura, muitos empreendimentos para poder acontecer, porque a gente sabe, vem aeroporto, vem porto, então por trás disso, acredito eu, que tem vários empreendimentos, várias pessoas nesse sentido. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, se for possível. Não, sim, lógico. Dentro da secretaria, uma das superintendências, né, das diretorias, era justamente de emissão de alvará e de habites. E é por aí que a gente tem um termômetro de como está a credibilidade da cidade, como os empresários de fora veem o investimento para o Guarujá. E nos últimos anos isso aumentou muito, né? Então, a procura de espaço, os novos empreendimentos, terrenos que estavam aí vazios há muitos anos, e o pessoal ficava meio inseguro de fazer o investimento no Guarujá, isso tem acontecido num ritmo bem melhor, né? Eu vou dar um exemplo aqui, que a Enseada é por onde se desenvolve o Guarujá, onde tem espaço físico para desenvolver o Guarujá. E a gente tem um olhar especial ali, né? Porque a preocupação é sempre o desenvolvimento sustentável. E só para vocês entenderem o que eu estou falando, ali naquela região do Carrefour, na Dom Pedro, olha o que aconteceu ali nos últimos 3 anos. A quantidade de empreendimentos, de prédios que saíram ali, mais uma universidade. Então, assim, mudou a cara. E isso traz grandes marcas, né? Você pode ver que ali o comércio melhorou muito também. Isso é credibilidade, é confiança para investir, porque um prédio, o cara entra fazer o projeto, construir o prédio e vender é 4 anos, no mínimo 4 anos. Ele perde de 1 a 2 anos de projeto, mais uns 2 anos na construção, vende parte desse empreendimento durante a obra, mas o que alavanca é quando está pronto, né? Porque aí quem tem interesse enxerga que agora ele pode acreditar e comprar. Isso eu coloco sempre em média uns 4 anos de sucesso para que isso aconteça do início até o fim. Então ele tem que ter a certeza que se ele startar hoje, que daqui 4 anos ele encontra uma cidade em condições de absorver o produto dele. Ele não quer ficar com uma torre lá de 300, 400 apartamentos e vender metade, né? Então, assim, a cidade está nessa linha, está com esse rumo. Isso tudo é esses grandes vetores que a gente tem. Acho que a gente vai poder falar sobre um pouco todos esses vetores, como você falou, porto, aeroporto e tudo, que junto com isso traz esse desenvolvimento. Então, assim,
em média, a gente chegou a aumentar na faixa de 10% a 15% ao mês, nos 2 últimos anos, em número de alvarás, ou seja, 130, 150, 180 mil metros quadrados de obras novas no Guarujá. Então, isso vai mostrando, porque uma série de coisas, por onde você pensar em tudo aquilo que a gente entende que é difícil, mas tem que ter um olhar especial para a nossa cidade, para mim, é geração de emprego o objetivo de todos eles. Então, quando você fala nas condições sociais, quando você fala, a gente tem aí as comunidades, onde você pensa em melhorar, se você gerar emprego, você já dá um grande passo. E a construção civil é um grande alavancador disso. Então, eu costumo dizer que a construção civil é a primeira que sofre numa crise, Sim. ela é a primeira a parar, porém ela é a primeira a sair, né, startar. E a gente passou por alguns momentos bem difíceis, né? Tivemos a Covid. Eu tomei a decisão, eu assumi a responsabilidade, sentei com o governo e entendi que eu não poderia parar a construção civil. Eu discordei a gente chama sempre os 9 prefeitos, né, que é aqui da Baixada. Eu acabei discordando da paralisação da construção civil, porque chegou um momento que também a construção civil ia parar. E eu tinha a garantia de pesquisar com os colegas que têm construtora, que têm empreendimento, a quantidade de contaminação, a quantidade de pessoas que tiveram a Covid dentro de um canteiro de obra. E foi mínima, isso a nível nacional, inclusive. Então eu falei, bom, ao invés de eu parar a construção civil, colocar essa categoria na rua, né? A gente sabe que o quanto é duro, né? Conhece bem, Sim. O pessoal trabalha de manhã para comer da tarde. Soltar todo esse pessoal na rua, em casa, não ia ser bom. A gente podia ter um outro problema social muito grande. Tomei a decisão de assumir a responsabilidade junto à construção civil, não parei obra pública e nem obra particular. E quando teve uma outra decisão de um lockdown, eu também não quer dizer, eu determinei consciente, mas tive o apoio de concordarem comigo na decisão. Mas eu não quis parar. Então, assim, nós tivemos um momento, né, nós tivemos que ser reeducados, né, praticamente, porque você passa pelas crises, surge uma pandemia dessa e você tem que aprender a redesenhar. E a construção civil, eu tive que fazer isso também, segurar, deixar o público trabalhando e para poder alavancar o mercado. E isso foi, a construção civil ela cresceu muito depois da Covid. Ela desenvolveu muito bem e a gente está aí, né? Você pode ver que hoje a construção civil está atuante, está forte, o mercado nosso é um mercado bom. Então, o que você falou da questão da construção civil, de grandes obras, eu acho que dentro do nosso mercado, da nossa região, aqui nós temos uma cidade, tem o porto, tem uma parte de indústria, né, que é a parte de náutica nossa, que é uma excelente parte aqui também, mas a construção civil também é um grande marco para a nossa cidade. Então foi um momento difícil, mas foi um momento com resultados bem positivos. Que bom, Meu secretário, só uma coisinha. Em relação ao distrito Vicente Carvalho e aquela minha região, também há nesse sentido também, procura, porque assim, a gente sabe de alguns empreendimentos, né? Nessa área retroportuária ali, vai para a minha região. Nesse sentido também há empreendimentos também, devido a essa possibilidade não, né? Que hoje é uma realidade, tanto o aeroporto quanto o túnel, né? Tá, então, falando desse empreendimento, acho que eu já posso entrar no assunto do aeroporto e do túnel? Olha, o Barba furou aqui minha pergunta. Desculpa. Eu não. Por isso que eu nem falo antes, mas vamos já aproveitar até para somar com essa questão que o Barba traz muito bem. Eu acho que tem toda uma ligação, né? Eu acho que poucas pessoas na cidade conhecem profundamente essa problemática que o Barba traz. É a questão do túnel, a questão do aeroporto, porque eu acho que está tudo interligado, a questão da infraestrutura da cidade, né, Dilson? Você está com a palavra para o tempo que for necessário falar disso aí. O aeroporto, né? Eu comentei aqui que tive 2 motivos para entrar na vida pública. Um foi o congestionamento e o segundo foi o aeroporto, né? E eu tenho o maior orgulho de falar, porque eu me dediquei muito
para que o aeroporto se tornasse uma realidade, diferente do que muitos estão falando, né? Mas será que o aeroporto vai acontecer? Não, o aeroporto está acontecendo. Então, eu tenho essa garantia de que o aeroporto está em obra, né? É uma operação assistida, ainda não é o terminal definitivo, nós estamos fazendo a recuperação da pista com sinalização, iluminação e drenagem, e estamos fazendo o cercamento. Antes funcionava como militar, agora como ele é civil, então tem as restrições e as regras são mais rígidas por causa da fauna existente lá na base aérea. E eu estou fazendo isso agora. E também já estou licitando, né, a parte de terminais. Dei uma engasgada porque eu ainda... Você fica no eu, né? Eu tô... Tá licenciado, né? Tá licenciado. 12 anos de prefeitura, eu ainda saio de... incorporar, né? eu saio de casa, o carro quer ir Pô, sozinho. toma um pouco para desenganar. Então, corrigindo a minha fala, foi feito, né, a licitação está em andamento para o terminal de passageiro. O terminal de passageiro vai ser feito ali na entrada da base aérea. E isso tudo já demonstrou um interesse muito grande comercial em Vicente Carvalho. Nós já temos informações de que a Localiza já está procurando espaço próximo do aeroporto, outros investidores, porque sabe que com o aeroporto em funcionamento, esse desenvolvimento é automático, não depende muito de planejar, ele é necessário. Então, está tendo sim uma valorização comercial muito boa em Vicente Carvalho. O comerciante de Vicente Carvalho, que teve seu sofrimento, porque isso, a gente tem uma crise, né? Uma crise não é do Guarujá, é uma crise mesmo, já se deslumbra com esse mercado novo. E a gente tem certeza que o aeroporto em funcionamento vai alavancar o turismo, vai haver uma alça entre o aeroporto e os cruzeiros turísticos de Santos. Então, provavelmente as grandes empresas de viagem devem fazer um pacote completo, descer no Guarujá e fazer a travessia aquática ali e já sair dentro do terminal. Então, esse é o projeto desse estudo. Então, você pega aí a temporada de novembro a março, fazer conta de 2, 3, 4 mil pessoas dentro de cada navio, chega a ser 7 navios que ficam fazendo. Olha a quantidade de pessoas que estão vindo. E a cidade está se preparando para isso, porque quando você pensa, você faz um planejamento de uma cidade sustentável, você já começa a antecipar, né? A Áureo Gonzalez, com a Presidente Vargas, a São Paulo e a Castelo Branco, ela já está sendo trabalhada justamente para dar essa mobilidade melhor para o aeroporto, porque sabe que vai haver um fluxo maior. Então, isso já é um passo prevendo que daqui 8 meses, daqui 10 meses, você vai ter alguns voos chegando e saindo do Guarujá. Então, o projeto é para ter voos até 72 pessoas, que é o TR-75, né? E isso já tem, as empresas já estão interessadas, não é só uma empresa, tem mais que uma empresa interessada. Tem de projeto aí umas 5, 6 linhas já para sair de imediato. Então, esse fluxo vai ficar no Guarujá. A rede hoteleira do Guarujá, ela já está se preparando para dar esse incentivo. Então, não tem mais vamos para um cruzeiro, fazer 3 dias no cruzeiro e ir embora. Não, o trabalho vai ser de que fique no hotel no Guarujá, faça o cruzeiro e poder sair, chegar do Guarujá. Então, esse crescimento desse vetor, dessa mobilidade urbana com essa facilidade, com certeza vai melhorar muito o turismo, vai alavancar o nosso turismo e, consequentemente, vem o comércio, vem a rede hoteleira, vem os restaurantes e o mercado imobiliário vem junto também. Então, o Vicente de Carvalho, Morrinhos, pode se preparar que vai ter um desenvolvimento. Nós temos assim, quando você imagina o Guarujá a curto e médio prazo, você consegue fazer uma projeção. Então, assim, a cidade, eu acho que os próximos 5 anos do Guarujá vão ser anos brilhantes. A preocupação que tem que ter é fazer com que isso que cresça de uma forma sustentável. Então, a gente não pode esquecer do porto que cresce diariamente, batendo recordes e recordes de grãos e de container, e esquecer da população que convive ao lado do porto. Então, por isso que fala na perimetral, por isso que se fala na recuperação de vias, melhorar praças, iluminar a cidade, a parte de hotel, os pontos turísticos do Guarujá, porque agora você tem que mostrar isso também, né? Então, nós tínhamos pontos turísticos na nossa cidade que não eram explorados.
Hoje você tem lá marcos, né? E com certeza vão ficar aí por muito tempo. Quando fala no Mirante da Galeta, era um morro da caixa d'água, né? Que se usava de forma indevida. Hoje não, hoje tem lá famílias, crianças, o pessoal que sobe ali, pode apreciar aquela paisagem, a Praia do Tombo, 14 anos já com bandeira azul, e hoje ainda você consegue ir para um lado social, porque não se paga para entrar, deixa lá 1 quilo de alimento. Lá na ponta você está dando alimentação para uma pessoa. Aí tem o Morro da Campina, o Pier Johnny Vilela, tem lá no Tortugas, enfim. Você vai olhando e vai caminhando com a cidade, já pensando no desenvolvimento que alguns vetores principais vai trazer isso para a gente. Então, acho que a cidade está se preparando, tem muita coisa para fazer, a gente sabe que tem muita coisa para fazer, e para isso a gente tem que caminhar e aceitar os desafios. Né? Isso aí, muito bem. Passar a palavra para o nosso pastor Ricardinho, aqui, nosso presidente da SEMAG. Obrigado, Rubens, a todos os companheiros de bancada também aqui, né? E a Dilson, que está sendo aqui o nosso último, participando da roda de conversas. E saber de ti, eu gostei da tua história de início, né? Faltou, não sabemos ainda quantos filhos você tem, mas é bom depois você... Eu ia deixar para chorar no final. Esperto, né? Sua esposa também, né? Que a gente não ficou sabendo dela também um pouquinho. Mas indo para as questões da cidade, Adilson, a gente vê a questão como é que você vê a questão hoje das organizações como associações de moradores, o terceiro setor da cidade, que é um carro-chefe importante para o governo ter essas parcerias com o terceiro setor na cidade hoje. E aproveitando também, tirando um gancho um pouquinho mais fora das questões sociais, como é que você vê essa questão hoje de Guarujá ser a única cidade que paga para sair, paga para entrar, né? Esses problemas que são socioeconômicos, que correspondem no poder econômico das pessoas. E você sendo um gestor público, o que você pensa em fazer para que esses danos, esses problemas se amenizem, se resolvam? O problema da balsa, as reclamações da balsa não acabam, são intermináveis os problemas da balsa, embora que agora a questão do túnel agora, que a gente acredita que vai sair do papel também, mas os impactos desse túnel também, Vicente Carvalho, está sendo monitorado isso, vai gerar impactos nas pessoas, na família, no comércio. Então, como você avalia, desculpa sair assim no geral, né? Atirando para todo lado, né? Bom, então, se permitir, eu vou deixar a família para o final. Fechou. A família tem um requinte se melhor. Tem um ladinho aí meio emocional aí que Legal. A gente engole a saliva. O terceiro setor, eu acho que o terceiro setor dentre todos os assuntos importantes que a gente comenta na nossa cidade, o terceiro setor não deixa de ser tão importante quanto. Pela questão pessoal, eu sempre olhei as nossas instituições, a nossa assistência social com um certo carinho pessoal meu, né? A primeira coisa que eu fiz no Guarujá quando eu cheguei foi conhecer alguma instituição para que eu pudesse voluntariamente participar. E naquela época, não hoje nem tanto, mas naquela época, o primeiro lugar que você ia numa cidade era no banco, né? Eu tinha que abrir um banco, ter uma conta no banco, e fiz isso no banco. Perguntei para a gerente, né, qual que é a instituição que eu poderia conhecer no Guarujá. Na época, em 85, ela mencionou a Casa do Menor, todos conhecem aqui, né? Minha mãe trabalhou lá. Perto da Helena Maria ali. E eu fui para a Casa do Menor. Como voluntário, fui lá, final do ano, fazer aquilo que todos nós fazemos aí. Só que eu comecei a participar da Casa do Menor. E, pelo fato de estar na profissão também, acabei fazendo algumas coisas lá que precisava ser feito. Só que eu fui me envolvendo com a Casa do Menor. Aí, num determinado ano, houve uma intervenção para fechar a Casa do Menor. E o atual prefeito, na época, entendeu que não deveria fechar, mas tinha uma ordem do juiz da infância e juventude. E, sim, só de eu ser voluntário, meu nome foi cogitado de ser o presidente da Casa do Menor. Teve um outro colega empresário que assumiu a intervenção, na condição de eu assumir a Casa do Menor. E a partir daí eu fiquei como presidente vários anos, deu certo, vejo a Casa do Menor aí com todas as dificuldades, mas faz a sua função. Na época tinha alma de 0 a 7, Casa do Menor de 7 a 12, Lar Manaim de 12 a 18. Então, assim, é bacana você, né, participar do terceiro setor. Isso tem sido feito de forma constante, melhorou bastante, inclusive.
A nossa necessidade é muito grande, né? Nós temos uma cidade carente, temos uma cidade aí que preocupa essa diferença social, e o terceiro setor ele vem de forma forte nisso, né? Porque é por ele, né? É pelas instituições que a gente consegue amenizar esse sofrimento. E depois, em 2010, aconteceu de novo a mesma coisa comigo com o Lar Manaim. Também o Lar Manaim estava sob intervenção, ia fechar. Pelo histórico da Casa do Menor, eu já não era mais o presidente da Casa do Menor, mas aí fui chamado para o Lar Manaim, também peguei. O Lar Manaim também está lá hoje, funcionando ali na Rua Chile. E aí você começa a envolver, né? Então, antes de ter uma relação pública, a gente acabava indiretamente participando da sociedade, né? E assim você vai tendo um olhar especial, e eu acho que isso é fundamental. Acho que o terceiro setor, as associações, né, toda essa participação de vocês é muito importante, porque você imagina que uma prefeitura está ali para cuidar da cidade, mas acaba não tendo olhar e espaço para tudo isso. E aí a gente é agraciado com o trabalho de vocês. A maioria do trabalho voluntário, mas cada um na sua região, cada um preocupado e conhecendo o seu problema focado ali. Então, eu acho que a gente tem que fortalecer o terceiro setor, fortalecer as associações, trazer o máximo que puder próximo do executivo e fazer com que esse dia a dia seja interagir muito, porque que eu falo, o cobertor é curto, né? Então a gente precisa muito dessa participação de vocês na sociedade, que aí a gente consegue amenizar as nossas dificuldades. Você comentou sobre o túnel, vou falar um pouco da parte técnica do túnel. A gente começou a trabalhar na questão do túnel. Então, eu já tenho uma participação também desde o início, quando começou a movimentar mais, vamos fazer o túnel, a travessia seca. E agora, recentemente, a gente recebe o projeto do governo do estado e também, junto a isso, do governo federal. E acho que, não sei se foi você que perguntou, o que o túnel gera de impacto para Vicente Carvalho. Foi a primeira coisa que veio de preocupação. É importante, somos a favor do túnel, é necessário o túnel. Eu acho que ganha muito as duas cidades com o túnel, né? Principalmente para o aeroporto aqui no Guarujá. O aeroporto é para a Baixada Santista, não é para o Guarujá. E a gente, quando olha o projeto foi feito para a travessia do estuário, porém, assim que ele chegava em Vicente Carvalho, ali no Linhão, ele já soltava esse trânsito todinho um pouquinho antes da 14 bis. E, claro, ia ter um conflito muito grande de mobilidade urbana, que ia acontecer na Thiago Ferreira, na Santos Dumont, na 14 bis. Nós sentamos aqui na prefeitura, fizemos um estudo de prolongar o túnel, tirar da 14 bis e fazer com que ele tivesse um prolongamento. Então, a proposta que a gente levou para o governo do estado foi de que o túnel ele vem submerso, ele sai com uma trincheira chegando próximo da 14 bis, aí nós fizemos mergulhar de novo, ou seja, Santos Dumont e a Thiago continua no mesmo nível, sem nenhum elevado, sem nada, e depois, próximo da São Paulo, ele volta a trincheira a ser aberta e sair, só que aí a gente acrescentou um anel viário até a Cônico Domênico, passando por trás de Vicente Carvalho. Então ele chega ali próximo da entrada do aeroporto, a entrada que vai ser definitiva do aeroporto, e ele vem por trás ali, atrás do Jacaré, Paicará, Jardim Progresso, e sai na Cônico, como se fosse um rodoanel. É uma área ali complicada, né, porque é uma área úmida, mas a gente faz com que ele chegue até a Cônico. O governador aceitou a nossa proposta, entendeu que era necessário, levamos para o ministro, para o governo federal, ele também aceitou, tanto é que tivemos audiência recentemente do túnel, e nas audiências foi proposto já, inclusive, eles admitindo de incluir esse anel viário dentro da concessão do túnel.
Edilson, só para me entender, então aquelas comunidades como a favela do Caixão, por exemplo, pode desaparecer com esse... Não, elas continuam, a gente passa por Por trás trás. delas. Ah, por trás delas. Ou seja, hoje a gente tem, que nem eu comentei aqui, a gente tem a Presidente Vargas, tem a Áureo Gonzalez, que seria a entrada e a saída. Mas esse anel viário, ele ultrapassa o limite ali, ele passa por trás da favela do Caixão, passa por trás do Jardim Progresso e ele vai direto na Cone. Então, qual foi o objetivo? De que todo esse fluxo que a gente imagina que seja de 30 a 40 mil veículos dia, não utilize das vias locais de Vicente Carvalho. Show. Quem for usar isso como travessia para ir para o litoral norte, para ir para São Paulo, ele não precisa se andar dentro de uma via local de Vicente Carvalho. Ou seja, a gente desagrega 100% esse fato. Mas se ele quiser entrar para Vicente Carvalho, vai ter uma alça de acesso. Sim, aí se você é de Vicente Carvalho, se você quer vir para Guarujá pela Santos Dumont, você tem uma saída para entrar direto para Santos Dumont. Então, que seria o trânsito local. Né? Local. Mas aquele que está de passagem, ele Agora, consegue ir direto. embora. E também, já pensando no aeroporto, também se alguém vier de São Paulo, for para qualquer litoral, ele não precisa entrar nas vias locais. Ou seja, a gente organiza e desagrega esse trânsito. E é para dar essa mobilidade urbana em Vicente Carvalho e dar uma qualidade de vida. Porque nós temos um comércio grande, um comércio excelente ali naquela região. Se for lá agora, na 14 bis, está tendo uma quermesse, uma festa junina. Você imagina esse fluxo competindo com o tráfego do túnel. Então a gente conseguiu fazer com que isso saísse da nossa cidade. Bacana. Jesus, Não, pode falar, depois eu queria só... tá. O tempo está correndo, ó, quando o papo é bom, a gente nem presta atenção no relógio, mas o relógio ele é cruel, ele não permite a gente falar tanto quanto gostaria, né? Pode falar, Márcio. Não, é que eu tô agoniado aqui, porque é o seguinte, Adilson, toda vez que eu saio de casa, eu passo pela ponte e do lado da ponte tem uma obra ali que deve acabar com os alagamentos que tem aqui no Santo Antônio, né? A gente está acostumado Que com... bom que Por deu outra tempo. pergunta, Não, eu tô agoniado porque tem essa obra que eu Você acredito... não combinou, né? Estou fazendo a Não, sua pergunta, é isso? Não, eu acredito que é importante resolver o problema do alagamento em toda a região do Santo Antônio. Ali é uma bacia. Já cansei de passar de moto ali com a água na metade da moto. E quando eu trabalho no Jardim Virgínia. E a Dom Pedro também, um transtorno. Nos últimos meses tem sido um transtorno aquela obra da Dom Pedro. Você que esteve à frente dessas duas obras, eu acredito que você estava à frente das duas. Você tem alguma previsão de quando que essas obras ficam prontas? Eu acredito que muita gente que está em casa, que está tendo a oportunidade de te conhecer, o secretário de obras da cidade nos últimos anos, quer também saber isso. Quando que esses dois empreendimentos, essas duas obras devem acabar e como que está a situação dessas duas obras? Não, foi o que você colocou, porque cada obra que você idealiza, que você faz planejar e quando você entrega, você está realizando o teu sonho e concretizando o sonho, né? E a gente tem aí uma situação climática que cada dia mais preocupa, né? A gente acabou de passar aí, ficar sensível ao Rio Grande do Sul, Sim. mas assim, a gente entende que a gente está no caminho certo. A questão das bacias da nossa cidade, de alagamento, eu fiz Rio do Meio, foi a primeira que a gente fez no Santa Rosa, foram 42 ruas de intervenção, por onde foi feita os serviços, foi concluído e não tivemos mais as enchentes, os alagamentos, porque assim, não era, já estava virando rotina para as famílias, uma chuva de 2, 3 horas, já tinha água dentro de casa, ou seja, já sabia que não vou nem para casa, não vou esperar passar. E essa que você comentou aí, então teve o Santa Rosa, Rio do Meio, nós estamos falando do Rio Santo Amaro, Santo Sim. Antônio, bairro Santo Antônio. É a maior obra de macrodrenagem da Baixada Santista, tá? Tem uma técnica dos piscinões, os reservatórios, que a gente, enquanto a maré está alta e está chovendo forte, a água da rua e das casas está indo direcionada para dentro dos reservatórios, dos piscinões, e a do rio não vem para dentro do bairro, porque hoje é comunicante ali, subiu a maré, volta para o Já bairro. era. E com isso a gente vai ter comporta, a gente vai jogar no reservatório e a do rio não vem para o bairro, ou seja, eu tirei da rua e tirei de dentro de casa. Parou de chover, devolve para o rio e a gente conseguiu resolver isso. E é uma obra que eu entrego agora,
Eu entrego, né? É inevitável. Não adianta. Eu falo, Será isso, entregue pela eu falo isso cidade. das casas que eu fiz com meu pai há 60 anos atrás. Não vou falar da semana passada. Né? Então, é uma obra que vai ser entregue em junho. Santo Amaro, Santo Antônio vai ser entregue até junho do ano que vem. A Dom Pedro, outra obra espetacular, tá? Vai até o final do ano, porque nós vamos fazer a Dom Pedro inteiro. Então, a Dom Pedro foi feito o primeiro trecho ali da Guadalajara até a Atlântica, porque o canal tinha caído. Então, foi feito com um convênio, foi feito o canal, está pronto, 100% pronto. Tá ficando bonito lá o asfalto, tá ficando legal. Está sendo pintada a ciclovia e a iluminação daquele trecho está sendo colocado do canteiro central. E está sendo feita agora a revitalização da Dom Pedro. Então, desde a Atlântica até a civilidade aqui, na entrada aqui do pé do fórum, toda a Dom Pedro vai ser recuperada, asfaltada, guia, sarjeta, calçada, paisagismo, ciclovia. Então, a Dom Pedro é uma das avenidas mais principais do Guarujá e ela vai ser 100% revitalizada. Então, ela vai até o final do ano. Os trechos principais de macro e micro drenagem estão prontos. Você vê que elas são obras segmentadas, que ali está sendo feitas as travessias das drenagens, para que a hora que vier o asfalto, e aí já terminar completo. Então, são duas obras de extrema importância, com resultados positivos, né? Eu aumentei aquele canal da Dom Pedro, passou para 8 metros de largura e 4,5 de profundidade. Ele acaba armazenando também a água e está lá quase pronta essa parte e o restante dela vai ser feito durante o ano. Então, obra cria transtorno, mas o resultado é muito bom. Então, pedir mais um pouco de paciência, né, à população, porque ela não para, ela vai até o final para ser entregue. O prolongamento vai ter o prolongamento da UNAERJ para lá, Dilson? Tem um prolongamento da Avenida Atlântica até a Major e Prado. É um projeto também que está sendo discutido junto à CETESB por causa da licença ambiental. O projeto está pronto, ofício já pedindo recursos de verba, então a Dom Pedro assim, ela já passou da hora. Então é uma interligação super importante para o Guarujá. Então vai ser feito o prolongamento da Dom Pedro. Bem, muito bem. Olha, como minhas duas perguntas, meus colegas aqui foram cruéis comigo no último candidato aqui, pré-candidato, minhas duas perguntas queimaram a largada aqui, mas já foram muito bem respondidas pelo Jesus, tá? Parabéns, Jesus. A gente vai ter que caminhar para o final e eu passo aqui para os meus colegas para uma despedida, uma mensagem. Posso começar? Por favor. Primeiro, hoje é o nosso último programa, né? A gente programa. Até eu acabei entrando nessa... Aqui é uma reunião da CEMAG com os pré-candidatos. É que ganhou o formato de programa porque passa na televisão, em casa, com as pessoas. Mas é um ornitorrinco, né? Que é aquele bicho que tem bico de pato, perna de pato, mas não é pato. Aqui é uma reunião, não é um programa de entrevista. Nós não somos entrevistadores, não somos jornalistas, né? E você é um cara polêmico com entrevista. Eu queria só lembrar dessa passagem, Rubens, porque o Adilson é o cara que chega no programa e se ele não concordou, ele se levanta e vai embora. Então acho que ele concordou, chegou até o final. Não, e eu quero mandar um abraço pro Tuca Júnior. Nós aprendemos muito com o Tuca, né? Sendo entrevistado pelo Tuca. Né, o Tuca deu espaço para as associações de bairro no programa dele, né, e o Adilson teve uma passagem muito hilária no programa do Não precisava Tuca. lembrar disso. Não, foi legal. Quem assistiu aquilo se diverte até inesquecível aquilo que aconteceu. Então, Tuca, um abraço. É o nosso último programa. Eu queria te convidar para você ir na nossa festa de encerramento, né? Nós estamos convidando todos os pré-candidatos. Sim. Vai ser no dia 20, aqui no restaurante Almari, uma parceria que o Almari fez com a gente. Aqui com contribuição de várias pessoas. Vai ser um prazer estar lá, Então, queremos com convidar você lá e te desejar todo o sucesso do mundo nessa tua empreitada. A gente faz isso com todos os candidatos, né, que aqui passaram, e a gente sabe que a cidade vai estar em boas mãos. Todos os que aqui passaram são pessoas do bem, são pessoas que querem o bem da cidade, cada um com o seu posicionamento, com o seu temperamento, com o seu grupo político, com a sua ideologia. Né? E você é mais um desses personagens que passaram por aqui. E eu acredito que o bate-papo foi bastante interessante até o momento aqui. Então, todo sucesso do mundo para você, Adilson. Obrigado. Tá? Obrigado Tudo de mesmo. bom lá com o pessoal do governo. Sei que você tem uma musculatura boa para disputar as eleições, com grande chance de vir a ser o próximo prefeito da nossa cidade. Te agradeço as palavras. Eu não posso deixar de agradecer aqui, né, a tão sonhada parceria da CEMAG, que a gente tem tanta dificuldade, então eu não poderia deixar de agradecer aqui ao Cláudio da ISTV. Parabéns e Deus ilumine o teu caminho.
por ter feito essa parceria com a SEMAG, para ter essa possibilidade de estar aqui presente com os 14 pré-candidatos, né? Desejar boa sorte a todos eles, né? E parabéns, Cláudio. A equipe técnica, o Leandro está aqui, um abraço à equipe dos bastidores aqui, a equipe do Adilson. Enfim, era isso que eu queria falar para todos vocês, agradecer todos os membros da SEMAG, todos os diretores, todos os presidentes. E, Adilson, a gente com certeza vai encontrar aí nessa campanha, né? Te desejo boa sorte. Obrigado. Estou lá na Vila Zil de braços abertos. Tenho falado com meus companheiros, receber todos os pré-candidatos a prefeito, para que eles possam levar a sua proposta, para que a população possa escolher o melhor para a nossa cidade. Boa sorte e que dê tudo certo para você. Por favor, pastor. Que pena, passou rápido o tempo mesmo, viu, Adilson? Caramba. Uma alegria, parabéns. Eu sei que nas suas considerações finais, a gente quer te falar da família. É importante a tua presença aqui. A gente quer, inclusive, realmente agradecer já a tua confirmação no dia 20. A gente quer convidar inclusive toda a diretoria está convidada, os presidentes de associações de moradores. É um momento importante de estarmos juntos, nos confraternizando, inclusive com a maioria, até agora ninguém disse não. Todos os prefeituráveis estarão presentes lá, dia 20, no restaurante Almari, e você, toda a diretoria, são os nossos convidados. Deixa eu agradecer a ISTV por esse espaço que foi aberto para nós aqui, né? Estamos aqui já há mais de um mês entrevistando a equipe técnica também, como bem disse o Barba. Obrigado a todos que participaram, interagiram com a gente está gratidão a Deus pela vida de todos vocês. E Adilson, parabéns pelo teu trabalho, pela tua luta, pela tua história que eu não conhecia toda, passei a conhecer um pouco hoje da tua história, e desejamos toda a sorte do mundo, que Deus te ajude, te abençoe, te fortaleça, que a política hoje é uma coisa bem complexa, hoje falar de política, mas precisamos de pessoas do bem, batalhando, lutando para que as pessoas venham garantir aquilo que é direito seu, dado pela Constituição e por um bom gestor. Boa sorte, que Deus te abençoe. Amém. Muito bem, olha só, chegamos ao final do nosso 14º convidado, 14 prefeituráveis, né, pré-candidatos. Eu passo aqui, Adilson de Jesus, você para suas considerações finais, para sua mensagem para quem está em casa, né, você poder fazer sua despedida aqui desse encontro muito bom que tivemos aqui nessa tarde já. Então, agradecer esse bate-papo, tanto é que o tempo acabou, tem Rápido. tanta coisa para a gente poder falar. Quando você falou do cal virgem, queimei muito cal virgem para preparar a massa, viu? Naquela época você punha no tambor, queimava e deixava a maceira lá curtindo o cal virgem um bom tempo. Eu sou dessa época aí da construção civil. Márcio também, obrigado aí, você sempre dando sugestões e falando de coisas importantes para a nossa cidade. Sim. Pastor Ricardo também, Obrigado, de novo, Deus. parabéns aí. Meu amigo Rubens, obrigado pela oportunidade. Cláudio, ISTV, toda a equipe aí, todos os mediadores que estão com a gente, a minha equipe também que está me acompanhando, né, nessa trajetória. E assim, falar da minha família é gratificante, né? Casei muito cedo, casei com 20 anos, não me arrependo, faria tudo de novo. Com 23 anos já tive 2 filhos, né, o Rodrigo e Leandro, que hoje estão aí caminhando, cada um na sua atividade. O Rodrigo, engenheiro, cuida da construtora. Leandro, cirurgião bucomaxilo, 40 anos, resolveu fazer medicina. Hoje encontrou aqui 2 colegas dele, então continua trabalhando, continua aprendendo, continua fazendo. E essa molecada me deu 5 netos, né, maravilhosos, que são 5 netos que Ia chorar mesmo. carregam. Não tem jeito, cara, não tem. Eu vou chorão mesmo. E a gente vai buscar os desafios justamente por causa deles, né? Então, você ter filho, você ter nora, você ter neto, ter uma mulher maravilhosa que é companheira, que está sempre comigo, já 44 anos casado, com mais 5 de namoro, então tem uma vida inteira junto aí. E com tudo isso, e vem junto, né? Está me apoiando 100% no projeto. Sem a família não teria a menor chance de você prosseguir qualquer coisa. A gente sabe que é uma caminhada dura, né? É um ponto principal. E dizer aqui para todos os colegas, né, todos os pré-candidatos que vocês tiveram já o prazer e a honra de bater esse papo, de que acho que todos estão focados num só objetivo, né? Então, que seja aí uma campanha saudável, que seja uma campanha com proposta, que seja uma campanha visando esse Guarujá que a gente falou aqui, né, nesse tempo todo aí, Guarujá crescendo, maravilhoso, uma dificuldade muito grande, uma diferença social muito grande. A gente sabe, né, até falando, eu vou falar aqui porque eu já ouvi falar, mas
Hoje é uma cidade com 80% de SUS, uma cidade muito carente, né? Tem aí os restaurantes populares, mas o sonho de consumo é que todos tivessem um emprego para não precisar da refeição de R$1 por dia, mas também tem a refeição. Então, assim, hoje a benemerência do Fundo Social, você dá uma cesta básica, uma comida, é gratificante e é necessário. Então, com certeza, o Guarujá só vai chegar lá, só vai ser a pérola do Atlântico, se olhar for especial em todas as suas necessidades, não são poucas. Então, você tem o desafio da segurança, você tem o desafio da saúde, você tem o desafio da educação, mas isso é muito pulsante, né? Nossas creches, foram feitas 3 creches, tiramos mais de 300, 400 crianças da fila de espera, ali na sua região mesmo foi feito, Cidade Atlântica. Então, isso não para, né? Isso aí não nasce 10, 15 crianças por dia. Então, toda essa necessidade, eu acho que o gestor tem que ter consciência disso e tem que ter um olhar para a gente ir enfrentar os problemas. E assim, peço aqui de coração que vocês continuem nessa força que vocês têm, essa vontade de participar, porque tem o executivo, tem o legislativo, mas se não tiver a sociedade civil, não chega a lugar nenhum. Então, minha palavra é essa, é saber que temos aí uma trajetória difícil, mas com certeza brilhante. Então, deixo aqui um abraço a todos os pré-candidatos, porque eu acho que a eleição precisa fazer a diferença, porque quem merece o resultado é a sociedade, é a nossa cidade de Guarujá e Vicente Carvalho. Então, é para isso que a gente está à disposição. Muito bem, olha, obrigado Adilson de Jesus por ter aceito esse convite, por ter encerrado aqui, abrilhantado essa atividade. Lembrando que essa é uma reunião da Confederação Municipal das Associações de Moradores do Guarujá, tá? Nós fizemos uma série de bate-papos, de reuniões, de conversa com todos os pré-candidatos. Todos os 14 estiveram presentes aqui. E eu quero me despedir agradecendo imensamente a parceria da ISTV, agradecer a equipe da ISTV que nos atendeu de uma forma muito atenciosa, muito carinhosa, agradecer os que estão aqui nos bastidores, né? A Natália acompanhando o Adilson de Jesus, o Leandro de Santa Maria, né? Nosso presidente lá de Santa Maria, o Leandro Bittencourt, nosso secretário de Direitos Humanos, né, Leandro? O Luciano Alberto também, que está nos bastidores. E você que está em casa nos assistindo, olha, no dia 6 de outubro, você tem um compromisso importantíssimo com a democracia, porque o seu voto é vetor de transformação da sociedade. Nós não podemos deixar de observar e escolher o melhor caminho para a cidade do Guarujá. Eu conto com vocês. E tudo que a gente fez aqui foi para que vocês tivessem um pouco mais de informação de cada um dos pré-candidatos. Mas isso não basta. Vocês precisam buscar mais informações para que o voto em 6 de outubro seja um voto que mude a história da cidade. E com essa mensagem eu me despeço de vocês, com imensa gratidão de vocês terem aberto a porta e a audiência. Muito obrigado. Vale lembrar rapidinho, Uma boa tarde. Acabaram de confirmar aqui que a gente volta na semana que vem, só os 4 entrevistadores, para dar um relato de todos os prefeituráveis que passaram por aqui. Então, terça-feira que vem, liga a TV de novo, meio-dia, que vai estar aqui a CEMAG dando o relatório de todos os pré-candidatos que passaram por aqui. Muito obrigado.